nossa aula vai ser um pouco diferente das anteriores, porque nelas nós tínhamos, vamos dizer, episódios mais cortados. Dentro de um episódio dava para separar mais vários tópicos. Aqui, Maquiavel praticamente toma conta de tudo. Quer dizer, Maquiavel, como filósofo, vai estar presente em inúmeras ações dos personagens. O que vai aparecer de Maquiavel? Aparece um pouco Maquiavel da lenda. Uma das primeiras perguntas do Merli é: para você os fins justificam os meios? E essa é uma pergunta muito complicada de fazer sobre Maquiavel, porque Maquiavel nunca disse isso. Não é uma frase dele. E é curioso que há uma extrema difusão dessa frase como se fosse dele. Da última vez que eu dei um Google a respeito, eu vi que 1/3 das respostas, 10 primeiras páginas de material do Google que eu vi sobre essa frase associada ao nome de Maquiavel, 1/3 dizia que era dele, 2/3 diziam que não era dele. De fato, não é dele. O que, por sinal, reforça o que eu tenho dito sobre o papel do professor. A internet pode ter mais informações do que seu professor tem, mas se você tiver um bom professor ou for um bom professor, você vai saber quando a informação é falsa, quando ela é verdadeira. Você vai ter elementos de saber isso, ou porque você leu a respeito, ou porque você estudou a respeito, ou até porque você vai achar uma frase bizarra. Uma das coisas que acontece muito na internet, e especialmente nas redes sociais, é atribuir-se a alguém de quem a gente não gosta, por exemplo, um político de quem a gente não gosta, uma frase tão absurda, tão canalha, tão sórdida, que só um absurdo, um canalha ou um sórdido poderia ter dito isso. E geralmente essas frases são falsas. As pessoas não são tão burras quanto os outros imaginam que sejam. Então, no caso de Maquiavel, ele não chegou jamais a dizer que os fins justificam os meios. O mais perto que ele esteve disso foi dizer: o príncipe deve ser justo sempre que possível e mau quando necessário. Vocês veem, sempre que possível significa a prioridade, a preferência é o príncipe ser justo, ser bom. A exceção é ele ser mau. Mas é uma exceção que se justifica. Quando que se justifica a exceção? Quando é preciso, quando é necessário fazer determinada coisa. E aí nós temos alguns grandes personagens de Maquiavel, no livro dele, no Príncipe, estamos sempre falando do Príncipe, alguns grandes personagens que vão se celebrizar justamente pelo seu descumprimento da palavra dada. Há dois que ressaltam. Um é César Borgia. César Borgia é filho do Papa Alexandre Borgia, que na igreja chamou Alexandre VI, que era um papa de origem espanhola, extremamente desprovido de escrúpulos, bem como seu filho, e que foi considerado um dos piores papas da história da igreja do ponto de vista moral. Tanto que, tendo reinado entre 1490 e a primeira década do século XVI, ele certamente ajudou a piorar a imagem da igreja e facilitar a reforma protestante. Então, a reforma protestante deve um tanto a esse papa e a seu filho. E César Borgia era conhecido de Maquiavel, que por sinal o apreciava, era um guerreiro competente, mas sobretudo um político muito hábil. Então aparece César Borgia como um personagem importante para Maquiavel, mas não é o mais importante. Primeiro porque ele é importante, porque um dos episódios que Maquiavel realça é quando esse César Borgia se tornou senhor de uma província italiana chamada Romanha, que fica mais ou menos no meio do que hoje é a Itália, pouco na região de Roma, não longe de Roma, e a Romanha era assolada por bandidos, que roubavam, matavam, faziam de tudo. E aí o que faz César Borgia? Ele incumbe de reprimir esses bandidos um homem de sua confiança, chamado Ramiro de Lorco, e o Ramiro de Lorco faz o diabo para reprimir o banditismo. Ele não só mata, como ele tortura, ele é cruel e tudo mais, e acaba o banditismo na Romanha. Ele tem êxito. Mas o preço desse êxito é que o povo da Romanha está apavorado. Está apavorado, está horrorizado, vê que para acabar com o banditismo de verdade, muita crueldade, muita injustiça foi cometida. E aí um belo dia, as pessoas na capital da Romanha, de manhã cedo, veem na praça principal o cadáver desse Ramiro de Lorco, e morto de uma forma muito cruel, porque o cortaram pelo meio.
Uma faca o cortou na altura da barriga. Então, o homem está morto, não há nenhuma declaração oficial a respeito, não há uma placa do lado, não há um escrito, não há um arauto que sai proclamando nada, nada, nada. Mas tudo isso deixa óbvio que ele foi morto a mando do seu chefe, que foi César Borgia, que mandou matá-lo. O que isso causa? Por um lado, um alívio. As pessoas veem, estamos livres da pessoa cruel que nos assolou e nos devastou. Por outro lado, um temor muito agudo, porque se o nosso senhor, se o senhor da região, se o César Borgia, foi capaz de fazer isso com um amigo dele, o que não fará com os outros? Então, vocês veem que é uma cena, é quase teatro. Não houve um discurso, não houve um texto, não houve um decreto dizendo isso. Mas isso impressionou muito os sentimentos das pessoas. E esse é um dos grandes exemplos de sucesso de César Borgia. E César Borgia vai procedendo de uma maneira muito bem sucedida. Ele sabe, continua Maquiavel, que o poder dele está muito ligado ao poder do pai dele, o Papa. E que, então, ele tem que consolidar o seu poder enquanto o Papa está vivo. Ele faz de tudo para isso. Estabelece alianças, inclusive com o rei da França, se fortalece, só que ele não pôde prever uma coisa, que é que quando o pai dele morreu, aparentemente envenenado, ele próprio também estaria à beira da morte, ao que parece também envenenado. O pai morreu, ele sobreviveu. Estando doente, gravemente doente, quando se reúne o conclave para eleger o sucessor de Alexandre VI, Alexandre Borgia, César Borgia não pôde fazer muita coisa, não pôde eleger o nome que ele queria. Então, diz Maquiavel, aí nós temos alguém que fez tudo o que pôde, mas foi vencido pela fortuna, pelo acaso, pela má sorte, mas fez tudo o que pôde. Só que aí Maquiavel dá uma espécie assim de ponto e vírgula. Não fez tudo o que pôde. Ele podia ter feito mais. Ele podia ter percebido que era incapaz de fazer o Papa de seu agrado, mas que seria capaz de impedir que um inimigo pessoal dele se tornasse Papa. Então, em vez de fazer uma política, vamos dizer, de conquista, ele podia fazer uma política mais eficaz de proteção. E ele não fez. Deixou que se elegesse Papa um inimigo pessoal dele. Resultado, ele próprio causou sua derrota, diz Maquiavel. É por isso que César Borgia, embora pareça ser geralmente considerado como uma espécie de modelo, de herói, de paradigma do que deveria ser o político capaz para Maquiavel, não o é. E quando ele vai falar de um político que realmente é o exemplar, que é o modelo, ele fala de Fernando de Aragão, o rei da Espanha junto com sua esposa Isabel, a católica. São os dois reis católicos que conquistaram Granada, expulsando os últimos muçulmanos da península e que patrocinaram a expedição de Colombo ao que eles chamavam de Índias, que na verdade foi o continente americano, e com isso mudaram totalmente o papel da Espanha no concerto das nações europeias. Na verdade, mais Isabel do que o marido Fernando. Mas Fernando, diz ele, foi capaz sempre de fazer o que era mais útil para o seu reino, mudando a palavra, faltando com as promessas, etc., e com sucesso. Ao contrário de César Borgia, que falhou no final. Vocês veem com isso, então, um personagem que tem tudo para a gente dizer, os fins justificam os meios. Mas não é bem assim, porque há uma certa altura em que ele pega um personagem da antiguidade e mostra como esse homem fez tudo que foi de mal, tudo que foi de ruim, conseguiu chegar ao ápice do poder, mas diz Maquiavel, ele fez isso sem glória, fez isso sem honra. E então ele não merece ser considerado um homem que tinha essa capacidade, que Maquiavel chama de virtude, de vencer os obstáculos, enfrentar os obstáculos, etc. Para nós essa diferença hoje é difícil. A gente não consegue ver o que é tão admirável em César Borgia e em Fernando de Aragão, e era tão negativo no predecessor grego que ele cita. Então, mas de qualquer forma, há um ponto importante para Maquiavel, que é a conquista a conquista honra, a vitória honra. A vitória não pode ser totalmente desonrosa, não pode ser absolutamente com quaisquer meios. Pois bem, o que aparece de Maquiavel aqui nesse episódio?
aparece a discussão se os fins justificam os meios, se o governante tem todos os poderes, a ponto de serem eles ilimitados, e se o governante pode usar da violência, da força e da mentira para salvar o Estado. Essa é uma expressão de Maquiavel. Ele, aliás, a palavra Estado para designar o poder, o Estado brasileiro, o Estado versus o indivíduo, etc., é de Maquiavel. É uma expressão dele em que ele diz: o príncipe deve fazer tudo para mantenere lo Stato, para manter o Estado. É interessante que esse Stato está, se não me engano, em minúscula. E quando Maquiavel fala mantenere lo Stato, ele está querendo dizer manter o seu estado de príncipe, como nós falamos em estado líquido, sólido e gasoso, a sua condição de príncipe. Então, o príncipe faz de tudo para manter o seu estado ou sua condição de príncipe. Porém, essa palavra vai se expandir a partir daí e vai deixar de ser simplesmente o estado de príncipe para se tornar o estado do príncipe, o estado que pertence ao príncipe. A França, Florença, Portugal, os Países Baixos, pode ser uma cidade-estado, pode ser um estado maior, pode ser um império, mas esse vai ser o papel principal do príncipe, é manter o Estado. Para isso, mentiras, tudo isso é válido. E esse episódio vai então ser uma espécie de incursão nesse lado mais ou menos turvo das relações humanas. Uma incursão bem-humorada, gentil, ninguém vai ser morto, ninguém vai ser trucidado, ninguém vai ser sequer injustiçado. Mas nós vamos ver aí uma série de ações que não são verdadeiras, ações que entram no plano da mentira. A mais visível é quando entra a moça que impressiona os rapazes, a Mônica de Villamori, o nome, aliás, muito bem escolhido, né? Porque tem amor dentro, você já olha, uma moça bonita, assim um tanto misteriosa, guapa, como diziam os espanhóis, que chega na classe já com a classe andando, e pelo menos o Gerard, depois acho que o João Capdevila, vão se encantar com ela, vão se apaixonar por ela. E o que fazer para chegar a ela? A cena, é curioso que o Merli não é uma história propriamente de humor. Tem elementos de humor, mas um dos melhores elementos de humor é a tentativa do Gerard para paquerar a Mônica de Villamori. Primeiro, que os amigos ficam incentivando. Segundo, quando ele fracassa, um deles faz inclusive gestos obscenos com a bola, como se estivesse tendo uma relação sexual com a menina. É o Mark que faz isso. E terceiro, é uma cena muito engraçada, que ele chega totalmente tímido, sem saber o que dizer, e a moça fica olhando meio irônica para ele, porque aparentemente ela percebeu tudo, só que não tem interesse nenhum nele. E aí ele vai pedir uma lição ao Merli, que diz que não lhe cabe fazer isso, mas acaba dando uma ideia. E dá uma ideia com base exatamente no que ela tinha dito na aula dele. Que ela colocou uma pergunta inteligente, ela colocou uma pergunta que preparava o espaço para depois se esperar uma grande aluna. Tanto que a Jéssica, aqui, dos alunos presenciais, comentou: houve uma certa decepção, porque ao longo da história a gente esperava que a Mônica ia abafar, que ela ia ser um dos personagens principais, e ela não tirou esse papel dos que acabam sendo. Poderia ser Paul, pode ser a Tânia, pode ser a Oksana, tem vários personagens que se destacam entre os alunos, sem contar a avó, o próprio Merli, a Gina, enfim, outros personagens se destacam. É próprio de uma série você não saber muito bem quais vão ser os personagens que vão se destacar de antemão. Você às vezes pode até imaginar, se a série chama Merli, o personagem Merli deve se destacar, provavelmente. Agora, qual das namoradas do Merli vai se destacar? No terceiro episódio você ainda não tem muita certeza de qual é, até porque é um episódio em que ele em que ele volta a transar com a Laia, em que existe um flerte dele com a mãe do Ivan, a Miriam, e existe um flerte com a mãe do Gerard, a Gina. Então você não sabe exatamente quem vai ser. E há histórias, há casos de séries em que efetivamente o personagem principal perde esse papel. Eu penso em uma série que eu gosto muito, que é Homeland. Homeland, eu não sei se vocês viram, mas começa com um personagem, um soldado americano, que passa anos aprisionado pelos extremistas islâmicos, e ele é o personagem principal.
E a história vai mudando, como tem uma atriz absolutamente fabulosa, Claire Danes, essa atriz dá uma surra nele, por assim dizer, e depois de uma certa temporada ele some e ela continua muito bem. Quer dizer, já está para chegar a oitava temporada e ele foi embora no fim da terceira, ele acabou no fim da terceira. Então, você pode ter essas surpresas. Agora, o fato é que a Mônica não vai ser essa surpresa. Mônica aparece, tem esse papel, fala, e aí nós temos o primeiro exemplo maquiavélico da série, que é o Merli fazer uma pergunta para a classe que ele já combinou com o Gerard qual seria a resposta. E parece tão natural que só um pouco depois você começa a perceber que isso é uma combinação. Na hora parece muito natural, quando ele faz uma pergunta e o Gerard começa a questionar a moralidade do Estado, que é um pouco o que ela tinha feito na primeira aula. E o Gerard começa a questionar de onde ela vai se interessar por ele, pergunta o que ele lê, e vocês veem que ele não lê nada, porque ele fala uma obra clássica. Uma obra clássica todo mundo aprende a ler em espanhol. No começo, uma obra da Idade Média, o Cantar do Meu Cid, é um pouco como se perguntássemos que livro você leu e a gente respondesse os Lusíadas. Com a diferença que ninguém lê os Lusíadas, os espanhóis realmente leem o Cantar do Meu Cid. Mas seria, sei lá, o equivalente seria dizer Machado de Assis. Alguma coisa do Machado, um grande escritor atual, muito mais atual do que o Cantar do Meu Cid, mas é uma resposta automática. Talvez a resposta que tivesse no nível para ser uma resposta que a moça pode zoar fosse, por exemplo, alguma coisa do Alencar, que é um escritor que eu reputo bom, mas que não é tão admirado quanto o Machado. Então, como se dissesse, o que você leu? E o Guarani? E ela respondeu, bom, todo mundo leu o Guarani. Todo mundo leu o Guarani, ou leu Iracema. E aí ela passa Hermann Hesse, O Lobo da Estepe. Ou seja, um livro que tem fama já faz várias décadas, é um livro que fez muito sucesso nos anos 60, mas o que o Hermann Hesse vai trazer? Ele vai trazer justamente a transgressão. São personagens que passam pela transgressão, pela dificuldade, por uma coisa diferente. Então você vê que a moça é uma moça diferenciada. Ela não é uma pessoa que está simplesmente lá repetindo as coisas. Se eu compará-la, por exemplo, ao Poe, o personagem vai crescer muito, muito. O Poe, inicialmente, o que ele é? Ele é quase um bobão. É um mau aluno, já foi reprovado, não consegue prestar atenção nas aulas, é meio bandido, quer dizer, traficante, apenas isso. Mas, quer dizer, não é uma pessoa que se dedica, chama o irmão trabalhador de idiota, quando o irmão realmente quem segura a casa, é um cara sério, tudo mais. Então, você tem no Poe um personagem fraco. E esse personagem, quer dizer, então, como personagem, você tem um aluno fraco e ele vai crescer. Então, é essa situação que você pode dizer. O Gerard está no mesmo pé. O que, aliás, permite questionar o que até agora eles aprenderam. Quer dizer, você tem alunos que estão no ensino médio, que na Espanha se chama instituto, né? Então, eles estão no ensino médio, lá são 2 anos. 16 e 17 anos de idade, não são 3 como entre nós. Mas, quer dizer, eles já deveriam ter uma bagagem um pouco melhor em certas coisas. Já deveriam ter lido autores mais fortes, mas, enfim, quem somos nós para dizer isso? Quer dizer, o Brasil não é um sucesso nesse ponto. Então, mas nós temos aí, então, esse ponto muito interessante que é a fagulha maquiavélica que o Merli inculcou no Gerard, trouxe a ele um retorno de interesse da menina sobre ele. E ele agora tem que segurar um papel que ele não é isso. Está lendo o livro e está conseguindo, não está entendendo. Mesmo tendo uma mãe que é uma pessoa culta. Uma mãe que trabalha 5 anos no lugar de exposição da Caixa Econômica, pelo nome é a Caixa da Catalunha. Não é Caja, né, como seria em castelhano, é Caixa, como em português, da Catalunha. Trabalha na parte cultural, faz visitas ao museu, tudo. E vocês veem também o episódio maquiaveliano do Merli, que vai lá fingindo que não sabe e depois diz que já esteve lá muitas vezes, como que nunca viu, e ela dá um riso maroto porque ela sacou perfeitamente. Ela é muito inteligente. O que chama a atenção na Gina, em primeiro lugar, é que
talvez seja a personagem feminina mais inteligente da série. Ela é muito perspicaz, nota as coisas muito rapidamente. Não que você tenha personagens mal qualificados. As outras pessoas são inteligentes. A mãe do Ivan é uma moça inteligente, apesar dela não ter tido formação, dela ter um trabalho muito difícil, muito duro, que é o trabalho de segurar a onda de um bar. Apesar disso, você nota que ela é muito perspicaz. Talvez a Laia, a professora de inglês, não seja tão perspicaz. Talvez essa seja mais limitada. Talvez ela tenha estado no papel mais por ser bonita e por causa da aventura dela com o Merli do que por outra razão. Mas vocês notam que existe uma escolha de personagens inteligentes ou potencialmente inteligentes. Uma das coisas importantes ao longo da série é que essa inteligência, por enquanto apenas esboçada, apenas em potência, vai se tornar ato, vai se tornar verdadeira. E as pessoas vão, com o passar do tempo, descobrir que elas podem fazer muito mais do que podiam fazer. Vão se mostrar capazes de mais coisas, apesar das dificuldades, do momento enlouquecido de alguns dos jovens, etc. e tal. A gente vai notar que existe esse crescimento. Então, também nós temos nesse episódio um dado que vai ser um tanto marcante, que é que aí ele contracena com as 3 mulheres com quem ele tem caso. Ele só terá caso, se não me engano, com outra mulher na 3ª temporada, quando surgir a Silvana. Mas está contracenando com a Lai, com quem está tendo um caso, com a Miriam e com a Gina. Então isso favorece um pouco a imagem de um Merli que é um conquistador. Um Merli que é o que leva, a meu ver erradamente, uma parte das discussões que eu li na internet sobre Merli a questionar se ele é ético ou não, partindo da ideia de que o fato dele se envolver com várias mulheres seria pouco ético. Eu acho isso preconceituoso. É o mesmo preconceito que poderia ter porque a Mônica namora 2, ou porque a Oksana tem um filho sozinha, cedo. Eu acho que isso é um preconceito. Por que eu acho que é um preconceito injustificado? Primeiro, Merli não tem nenhum caso com alguém que seja subordinado a ele. Não tem nenhum caso com alguém em quem ele mande. Poderia ter tido, e não digo que necessariamente isso fosse ruim, assim, fosse moralmente errado, mas não tem. Não seduziu nenhuma aluna, não seduziu nenhuma funcionária, não seduziu ninguém que trabalhasse para a mãe dele, não fez nada disso. Todos os casos dele foram com mães de alunos. Segundo, em todos os casos ele foi muito explícito. Não há em nenhum caso uma promessa de mundos e fundos ou algo do gênero. A própria relação dele com a Gina vai crescer aos poucos. No começo, para ele, é quase o que se chamava antigamente amizade colorida. Tanto que ele diz, nós 2 podemos nos envolver com outras pessoas. Mal sabe ele, que ele vai sentir depois, vai perceber que ele não quer isso. Ele quer uma coisa com a Gina mesmo, mas ele vai penar um pouco por isso, vai ter episódios difíceis, tudo mais, em função disso tudo. Mas a questão não é tanto se ele é ético ou não é ético, a questão é o amadurecimento. Eu acho que aí a questão que está em jogo é esse personagem se amadurece ou não? Esse personagem, o que ele está fazendo? Por exemplo, talvez onde eu possa questionar um pouco a ética do Merli está ele se envolver com uma moça que tem um namorado enfim, do jeito que ele se envolve. Talvez, para fazer esse envolvimento, talvez eu achasse que para ele se envolver com ela, ele devesse ter interesse mais forte nela. Quer dizer, se ele está querendo destruir, ou está correndo o risco de destruir uma relação existente, ele deve ter algo a propor. É uma hipótese que eu estou colocando. Não estou afirmando isso com todas as letras, porque tem um outro lado que a posição do Merli em relação a isso, qual seria? Você está com um sujeito que não te merece. Você é mais do que ele. Então, mesmo que eu não fique com você, eu não vou ficar com você, ele não diz isso, mas é o pressuposto. Mesmo que eu não fique com você, você merece alguém mais alguma coisa. Mais inteligente, mais capaz, mais cheio de vida, mais qualificado do que esse moço. Você está mirando baixo. Então, isso justificaria um pouco a ação do Merli, se a gente quiser discutir desse ponto de vista ético.
Mas vamos dizer, a única coisa que me parece ser contestável eticamente nele é o envolvimento com a Laia. É o único espaço que eu diria que pode haver uma certa discussão sobre isso. E aí nós temos também quase que o tema principal do episódio, que é o furto da prova de catalão. Que é um furto que é uma coisa complicada. Esse é outro ponto que você pode dizer, por princípio, eticamente está errado. Você não deveria furtar uma prova, não deveria favorecer alguém a ter uma nota que não merece. Mas vejamos o contexto, não para absolvê-lo, só para entender o contexto. Primeiro, o filho, que é extremamente infantil, muito infantil, o pressiona. A gente sabe que a relação dos dois nunca foi muito boa. Sabe que o Meli não foi um bom pai. Ele mesmo disse num dos episódios que a gente viu: eu não fui um bom pai, mas sou o melhor professor que você vai ter na sua vida. Tem noção disso, de que ele não é um bom pai. O filho, por sua vez, é muito infantil. Ele reclama de qualquer coisa, ele é meio birrento. Tem horas que dá vontade de fazer uma competição entre ele e o pequeno Paulo Vila Seca. E acho que o Paulo ganha dele, imaturidade, né? O menininho de 12 anos lá, que mente por quantas juntas tem. Mas tem essa coisa infantil, que é de culpar o outro, culpar o pai. Você veio para cá, você está me expondo, agora todo mundo sabe que você é meu pai, os alunos vão zoar de mim, como se o pai tivesse 1000 opções. O pai não tinha emprego, foi para lá porque foi o que vagou. Então, e segunda coisa, você só me traz problema e não me ajuda nunca. O fato de você ser brigado com a Eugênia se vinga em mim. Então, essa é outra questão. E aí, por tudo que falam do Eugênio, aparentemente o Eugênio se vinga mesmo nos alunos de quem não gosta. O apelido que lhe é dado de Hitler, né? Depois creio que não vai voltar, mas aparece nesse episódio. E então, nesse sentido, o Eugênio não é um personagem exemplar, eticamente falando. Ele é muito conservador, ele é enciumado, ele é invejoso e ele é muito autorreprimido. Vocês veem que muito a longo prazo ele e Meli vão acabar amigos, mas vão acabar amigos em boa parte porque Meli vai dar força a ele no interesse dele pela Mireia, que é uma mulher casada, por quem ele está apaixonado, que está vivendo um casamento que não está bom e com quem ele vai acabar ficando. Mas é só a partir do momento que o Meli descobre, primeiro, que o Eugênio gosta de dançar música country, que é uma coisa absolutamente hilária, né, do filme. Não tem nada a ver com a cultura espanhola ou catalão, nada disso. E é muito cômico você ver aquele homem seríssimo batendo com um chapéu de cowboy e dançando música country. E é a partir daí, do envolvimento dele com a Mireia, que a relação dos dois vai melhorar. E por quê? Porque o Eugênio vai perder todo esse lado chato dele. Ou pelo menos vai perder a maior parte do seu lado chato. Onde o Eugênio se refugia? Na norma. Não é certo fazer isso. Nenhum professor jamais teve uma sala só para ele. Então, pelo Eugênio, é preferível a sala ficar vazia, desocupada, do que ela ser utilizada para atender os alunos. É preferível isso. E eu insisto nesse ponto, que isso não é nada raro. Seja em escolas, não sei se algum de vocês como professor já teve esse tipo de experiência, seja na vida em geral. Há muita gente que prefere que nada se faça a fazer-se algo que foge um pouco da norma. É preferível você respeitar a regra do que você romper com ela e fazer uma coisa boa. Isso é extremamente comum no nosso mundo. Na sociedade brasileira isso é muito frequente. A sociedade brasileira é uma sociedade que, de certa forma, premia quem não faz nada. Se vocês um dia tiverem uma experiência de governo, vocês vão ver que todo o sistema é feito para vocês não agirem. Se você age, você corre riscos. Na hora que você toma uma decisão, decide gastar um dinheiro, etc., começa a ter auditoria, Tribunal de Contas, um monte de gente conferindo. Se você nunca fizer absolutamente nada, não acontece nada. Se você todo dia chegar no seu trabalho na hora certa, sair na hora certa e não melhorar nada, não mudar nada, a sua chance de ser punido é mínima. Se você fizer algumas coisas,
a chance de ser punido cresce. Eu lembro o caso de um reitor, amigo meu, em Sergipe, e havia um descampado no meio do campus, onde as moças eram atacadas, eventualmente estupradas. Ele mandou colocar um poste, desses postes bem altos, de 30 metros de altura, com uma luz muito forte, e parou de haver ataques. E levou uma multa de R$50 mil por ter feito o poste sem determinada coisa qualquer, que eu já nem sei qual foi. E aí eu lembro de um amigo comum dizer: é muito difícil um reitor não ser multado pelo Tribunal de Contas. Se não tivesse feito nada, ia acontecer no fim do mandato dele 50 estupradas, 2 assassinadas, e ele bem. Agora, como ele fez, acabou com isso. Eu quero dizer o seguinte: nós temos uma preocupação às vezes tão grande com a norma, que nós deixamos de pensar que a norma é apenas um meio, que a regra é apenas um instrumento. E então, em função disto, a briga na sala do diretor, professores, etc., é muito por que você cedeu a sala ao Meli. E não, que bom que nosso colega está se dedicando 4 horas a mais, de graça, para atender os alunos. E uma das professoras, são pessoas legais, ela diz: eu não atendo se não me pagarem um adicional. Meli não está cobrando, está recebendo a mais. Ela diz: só se me pagarem a mais. E todas elas, as 2 outras, acabam concordando. A Mireia e a outra, que não me foge o nome, é a mulher do professor Santi, professor Gordo lá, as 2 acabam concordando que a iniciativa é boa. Mas, de início, a reação toda é: por que a regra está sendo violada? Que é, mais uma vez, um elemento em que entra um pouquinho de esguelho o nosso Maquiavel. Bem, nesse caso, secundariamente. Mas entra no sentido de dizer: por que respeitar sempre a regra e não, em vez disso, agir? Maquiavel é o grande filósofo da ação. Vamos fazer uma distinção na filosofia política moderna entre 2 linhas que são tomadas. Uma linha é a linha da instituição, outra é a linha da ação. A instituição quer dizer o seguinte: nós vamos procurar fazer que o sistema político funcione o melhor possível, independentemente da boa ou má vontade, da competência ou da incompetência dos agentes. O ser humano talvez não seja a melhor espécie da criação. Talvez haja um engano quando se diz que fomos criados, ou a criação foi criada para o nosso benefício. Talvez a gente esteja muito atrás de outros. No filme Lilo e Stitch, há um momento em que o agente do FBI explica que ele salvou a Terra da destruição, porque pessoas de outro planeta queriam destruir a Terra, de tanta malandragem, tanta patifaria que se fazia no planeta, explicando que o ser humano que não destruiu os seres humanos. E fomos salvos porque se explicou que nós fazemos parte da cadeia alimentar do pernilongo, e que seria muito ruim com o pernilongo matar os seres humanos. Quer dizer, que está implícito no Lilo e Stitch que o pernilongo é mais interessante, é mais rico do que nós. Não somos, então, talvez, a melhor espécie da Terra. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas agem de uma forma errada, egoísta, sinistra, contraproducente. O que são instituições? Instituições são estruturas que você cria de modo que você canalize a ação, mesmo mal intencionada, para ela trazer um resultado positivo. Vou dar um exemplo. Ganância. A ganância é apresentada por praticamente todas as religiões como um vício. Então é errado ser ganancioso, é errado ter excesso de ambição, é errado querer ganhar muito dinheiro. Para a Igreja Católica isso é muito claro, para os protestantes vai ser diferente. Mas para a Igreja Católica a ganância é um pecado sério. Porém, é a ganância que, devidamente canalizada, se torna em livre iniciativa, empreendedorismo, capacidade de produzir mais, melhor e mais barato. Tudo isso está ligado à ambição da pessoa que está trabalhando. Numa sociedade como a medieval, em que a ganância é punida, tudo é limitado. Então, nós temos tabela de preços, nós temos limite máximo de produção de cada um, cotas de produção. Quando surge o capitalismo moderno, é que vai haver uma concorrência que vai levar os melhores, em princípio, a prevalecerem. Nem sempre é isso, mas de qualquer forma, você vai tentar, a tendência a longo prazo é baratear os preços
e melhorar a qualidade dos produtos. Você olha numa escala de décadas, você vê isso acontecendo. Então, o que aconteceu de mudança? Quer dizer, nós temos a mesma paixão, que é quase um vício, a ganância, que é errada, é imoral. Mas nós criamos uma canalização para ela, pela qual ela deixa de ser uma coisa viciosa e torna uma coisa boa. A ganância deixa de ser aquilo que me leva a assaltar os outros, explorar os outros, e se torna o motor da minha busca de um lucro obtido de uma forma honesta. O que eu preciso para isso? Preciso de um sistema legal que controle tudo isso. Não é o mercado solto. Eu preciso de um sistema legal que puna, por exemplo, quem abusar, castigue quem fizer coisas erradas, que premie quem fizer coisas certas, que verifique a qualidade, controle o produto. Nós precisamos então de uma Anvisa para ver se os alimentos e os remédios estão sendo bem feitos. Precisamos de justiça trabalhista para ver se os trabalhadores não estão sendo explorados. Precisamos de uma série de coisas que fazem, que canalizam essa paixão nela própria, imoral ou amoral. E fazendo isso, a instituição faz que do mal provenha o bem. É aquilo que um autor mais tarde vai chamar vícios privados, benefícios públicos. É justamente o grande vício privado que ele vai tratar, é a ganância. Então, como que isso pode trazer benefícios públicos? Não é automaticamente, você tem que criar um sistema institucional para isso. Outra hipótese, a ambição das pessoas, a vontade de prestígio, vontade de fama. Então nós criamos um sistema eleitoral. Tem gente que quer mandar, tem gente que terá um prazer muito grande em mandar. Então nós criamos um sistema eleitoral pelo qual essas pessoas disputem o mando. Elas não tomem o mando por um golpe de Estado ou pela violência, mas disputem o mando. Então, é uma forma institucional. Esse é um caminho que é tomado pela política moderna e que é muito importante porque ele canaliza as paixões, vamos dizer, negativas no rumo de coisas positivas. Instituição. O outro lado é a ação. A ação política é bem diferente da instituição. Ela vai privilegiar o indivíduo que é inovador, que é original. A instituição, de certa forma, enquadra vocês. Ela enquadra vocês dentro do caminho que está dado. Então, as suas paixões vão servir de alimento, de combustível às instituições, mas o caminho está dado. Quando nós passamos para a ideia de ação política, nós temos a ação inovadora, a ação que rompe com os padrões. Maquiavel puro. O que é fazer o bem sempre que possível, o mal quando necessário? É você eventualmente descobrir qual o padrão do mal e qual o padrão daquilo que vai, sendo uma ação má, vai beneficiar mais a sua sociedade. Existe em Maquiavel um elemento importante, que é um elemento que vai reaparecer ao longo de todo o pensamento ético na história, que é o utilitarismo. Nós chamamos alguns filósofos de mais ou menos 1800 de utilitaristas, mas o utilitarismo é talvez o único nome de uma escola, entre aspas, filosófica, que a realidade existe muito antes do nome. Então, o que há de utilitário em Maquiavel? Eu, rei, faço o mal, violo a palavra dada para proteger meu Estado, proteger minha sociedade. Então, estou fazendo uma coisa útil para a minha sociedade. Os utilitaristas vão ir por outros caminhos, vão sobretudo quantificar. Assim, se eu tenho um carro que está desgovernado, e esse carro ou vai matar 5 pessoas aqui ou uma ali, quem que eu mato? Utilitarismo. Mata uma, salva, ou você tem um saldo de 4. Isso é utilitarismo. Então, ou por exemplo, que medida nós vamos adotar quando temos tanto dinheiro? Que é insuficiente para alimentar todo mundo. Quem vamos alimentar? Maior número de pessoas saudáveis, jovens, em vez de velhos. Tudo isso são discussões utilitárias. Então, no caso de Maquiavel, há um utilitarismo nessa ação. A ação não é uma ação simplesmente imoral, indecente, egocêntrica. Ela é uma ação que, de alguma forma, é utilitarista. Mas, para isso, ela vai ter que se inventar. Quando nós falamos de ação política, nós colocamos o sujeito como muito importante. Quando falamos de instituição política, o sujeito é desimportante. O sujeito é apenas canalizado. Imaginem, por exemplo, uma canalização d'água.
Nós fazemos a água fluir por determinado caminho. Isso é instituição. Imaginemos, ao contrário, que nós fiquemos procurando o caminho da água e vendo por onde vamos fazê-lo passar. Isso é ação. Talvez até a instituição provenha muitas vezes da ação. Por exemplo, se eu tenho um fluxo d'água aí no alto da Rua França Pinto, e essa água está descendo, eu vou ter provavelmente que procurar ver por onde eu organizo a descida dela. Quando eu não tenho nenhuma ideia do que fazer, eu vou estar fazendo ação. Quando eu tiver consolidado qual é o melhor caminho, vai ser uma instituição, a canalização adequada da água. Então, esse ponto é um ponto que para Maquiavel, que Maquiavel abre. Maquiavel abre, então, uma perspectiva de pensar a política, que é a perspectiva através da ação criativa. Ora, o que é melhor para um professor se não ver seus alunos criando? O que é melhor, aliás, até eu diria, o que é melhor num professor do que ele ser criativo? E o que satisfaz mais um professor do que ver seus alunos sendo criativos? Maquiavel, então, dando para o Gerard o jeito pelo qual ele vai tentar conquistar a Mônica. Isso é criativo. Ele teve uma ideia. E quando ele escreveu, eu falei, é um poema. Ele vai dar um poema para ele. Não, muito mais sutil. Um poema ele poderia dar para qualquer rapaz a fim de qualquer moça. Daria certo? Você não sabe também se dá certo. Ainda pode não gostar do cara. Pode achar que o poema não vale a pena. Onde ele foi? Ele foi em algo que ele notou que era um valor para a garota. Ele leu a psique da garota. Vejam, eu dar um poema significa, ou uma rosa, uma flor, significa mais ou menos eu considerar todas as mulheres gostam disso. Não estou individualizando. O que ele foi capaz de fazer? De individualizar a Mônica. Enxergar a Mônica. E por que a Mônica gostou? Porque ela sentiu que o rapaz estava fazendo uma coisa que era para ela. Não era um genérico. Não era uma coisa que, enfim. Quantas vezes a gente já não viu comédia em que um rapaz leva um presente para a mulher, ela não quer dar para outra. Então, no caso, o que ele deu para a Mônica, ele não poderia dar, por exemplo, para a Oxana, ou para a Tânia, ou para a Berta. Dificilmente uma delas iria dar o valor que a Mônica deu para esse presente. Então existe um elemento de criatividade que é muito importante na educação. E da mesma forma, por que logo na primeira aula ele diz para o Paul que ele vai aumentar 1 ponto a nota dele? Eu nem lembro o que o Paul respondeu para ele, mas o Paul tinha dado uma resposta inteligente. O Paul, aluno ruim, o aluno problemático, para quem ele tinha sido alertado. Você tem um aluno lá que passa o tempo todo agarrando a Berta. Ele é um aluno problema. E aí, esse aluno problema que dá a melhor resposta. Que dá uma resposta original. Não estava sendo esperada. Então nós temos aí todo um trabalho de originalidade, que vai passar pela mentira. E aí é uma coisa engraçada, porque nem a originalidade é necessariamente mentirosa, nem mentira é necessariamente original. Mas nós temos um ponto comum que é, nos dois casos, está se saindo dos caminhos rotineiros, das pistas batidas. Nos dois casos nós estamos rompendo com a ideia de que você tem que seguir um caminho determinado para chegar lá. Qual caminho seria esse? Podemos discutir muitas coisas, mas, por exemplo, para o Eugênio, certamente o melhor caminho é o aluno estudar direitinho a matéria, passar na prova, fazer tudo certo. Estude e devolva o que o professor quer dar. Nada além disso. De preferência, nada fora disso. De preferência, não tenha uma única ideia. Se tiver ideia, problemão. Nós vamos ter um problema com alunos que têm ideias. Então, essa ideia a gente tem isso no Eugênio. Depois a gente vai notar nos professores a centelha do Merli um pouco entrando neles, eles sendo motivados, ou mais ou menos, pela coisa do Merli. Mesmo personagens que aparentemente não introduzem nada disso. Muito adiante, o professor de castelhano, novo lá, que não gosta da jovem, que não gosta da bandeira catalã, que manda fechar a janela para não ver a bandeira catalã. O rapaz vai acabar muito apegado, não sei se mais que isso, mas muito apegado à professora transgênero. Quer dizer, é uma coisa também que você não esperaria desse rapaz.
parece bastante mais convencional. Então vai haver toda uma desconvencionalização, por assim dizer, ao longo da história. E acho que o Maquiavel tem a sua contribuição nisso, justamente por esse lado, que eu diria ainda, um tanto demoníaco dele. Não sei se você sabe, mas há muitos nomes para designar o demônio. Em português se pode chamar o cão, entre outros nomes. Tem muitos nomes. Em inglês, um dos nomes dados para designar o diabo é Old Nick, o velho Nick. Vocês sabem de onde vem esse nome? Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel. Então, Old Nick, o velho Nick, é o velho Nicolau. Então, a ideia de que o Maquiavel tem um pouco de parte com o diabo. Ou, se quiserem pegar por outro lado, há uma peça que se chama O Judeu de Malta, de um autor contemporâneo de Shakespeare chamado Marlowe, Christopher Marlowe. E há um prólogo. O Judeu de Malta é um personagem todo negativo, vive fazendo intriga de um lado contra o outro, do outro contra o e tudo mais. E há um prólogo em que um outro personagem chega em cena, uma espécie de apresentador, e diz: pois é, dizem que Maquiavel atravessou os Alpes e está entre nós agora. Vejam que beleza, Maquiavel. Evil é quase Maquiavel, mas evil em inglês é mal. Mac é um começo de nome muito comum na Escócia. Seria quase designando filho de. Então, Maquiavel seria uma espécie assim de filho do mal. Tem duas traduções que eu esbocei. Uma é Malquiavel, outra é Demo Júnior, quer dizer, o filho do diabo, ou então um Maquiavel, que é o mal, né? Mas aparece isso forte, apareceu, e as histórias que vocês vão ver é um pouco essa. Então, a ligação de Maquiavel com o mal é uma ligação que começa muito cedo. E há um filósofo francês, Claude Lefort, é um filósofo importante, já falecido há poucos anos. Ele influenciou muito a discussão sobre democracia no Brasil, foi uma das grandes influências da professora Marilena Chauí, e o Claude Lefort tem um grande livro sobre Maquiavel. E ele diz: Maquiavel foi sempre associado ao mal, por quê? Porque Maquiavel está falando da verdade da política. Ao falar da verdade da política, as pessoas se sentem desconfortáveis. A verdade da política passa muito por isso, por mentira, engano, etc. E isso é um problemão, porque supõe, quer dizer, ainda mais hoje em dia, em que ainda mais numa sociedade como a brasileira que não conhece nenhum problema além da corrupção. O Brasil não discute nada em política fora a corrupção. Não discute projetos, propostas, pobreza, miséria, desenvolvimento econômico, relação com China, nada disso entra em discussão política. Só questão da corrupção. Então, você dizer que a política tem a ver com esse mundo sujo, feio, mentiroso, demoníaco, é trazer água para o moinho brasileiro. Que tem um efeito suplementar que é, dado que nós lavamos as mãos, nós deixamos o caminho solto para os verdadeiros, grandes e enormes corruptos, que muitas vezes são exatamente aqueles que se elegeram prometendo acabar com a corrupção. Exemplo, Fernando Collor em 89, depois afastado por corrupção. De gente mais recente eu não falarei. Mas, de qualquer forma, nós temos uma posição aí sobre o político que diz o Lefort, é o que o Maquiavel percebe. A política não é de anjos. Vários autores vão dizer, o homem não é nem anjo, nem animal, nem besta. Então o homem está acima das bestas, das feras, e abaixo dos anjos. Então o nosso mundo, o mundo que nós construímos, o mundo social, o mundo político, é um mundo que não vai ser um mundo de bestas feras, rasgando uns dos outros com os dentes, com as garras, mas também não é um mundo de anjos. Como você faz esse meio termo? Como você vive nesse mundo? De que maneira você lida com essas coisas? É um pouco questão que Maquiavel ajuda a pensar. Eu terminaria aludindo a uma outra série, que é agora me deu uma dúvida o nome exato, acho que é Known Survivor, Sobrevivente Desconhecido,
O Sobrevivente Designado, não lembro exatamente o nome, mas é da Netflix. Acontece o seguinte, o presidente dos Estados Unidos tem um dos seus ministros, ministro do urbanismo, que é uma pessoa que não é política, que ele chamou justamente fora do mundo da política, porque é um homem cheio de ideais sobre como refazer as cidades, um homem honestíssimo e tudo. E aí o presidente decide demiti-lo, porque realmente não dá. É uma pessoa totalmente incapaz de fazer política. É excessivamente honesto para tal. Então, o presidente decide demiti-lo, e aí vai haver a mensagem anual do presidente ao Congresso sobre o Estado da União, isso é, a situação em que estão os Estados Unidos. E nessa situação, sempre tem um único ministro que não vai, porque se acontecer alguma coisa com os outros, ele está ali. Você não pode deixar o governo todo ao mesmo tempo. Da mesma forma que, por exemplo, em países que têm vice-presidente da República, é errado o vice-presidente viajar no mesmo avião que o presidente. Porque se houver um acidente, você decapita o governo de uma vez só. Ele não vai e acontece o totalmente inesperado. Uma bomba explode o Capitólio, acabando, matando todos os deputados, acho que menos um, todos os senadores e todos os ministros, o presidente e o vice-presidente. Acaba todo mundo. Então esse homem que está para ser demitido vira o presidente da República interino. E aí é uma situação louca, porque tem governador de estado, tem outros, mas não tem Congresso, não me lembro nem se tem Corte Suprema, ele tem que restabelecer tudo a partir do nada, e ele é honestíssimo. Então, é uma série que vale a pena ler, ver, como um contraponto ao Maquiavel. Eu já vi uma temporada e meia, duas, depois começou a ficar repetitivo. Mas ele sempre joga pela honestidade. E é muito difícil o jogo dele. Então, essa série seria muito interessante alguém fazer um trabalho, sair algum livro, alguma coisa assim, discutindo o que é você fazer uma política absolutamente ética. Se isso é possível, quais são os caminhos para isso, quais são os problemas que aparecem. Eu tenho para mim que é muito difícil, mas é um esforço bonito. E é uma ideia muito bonita. Então, mais ou menos isso. Resumindo, então, nós temos um autor aqui que vai, de certa forma, ilustrar ações, não necessariamente más, porque eu acho que nenhuma das ações desse episódio é má, mas ações turvas, ações de manipulação, ações de mentira, ações em que se tenta conquistar o outro de alguma forma indireta. O Bruno, filho do Meli, tentando convencer o amigo por quem ele está apaixonado, aí dormir na casa dele acreditando que desse jeito eles vão transar, como se o rapaz não fosse hiper, mega, hétero e tudo mais. Então, todo esse tipo de coisa que nós temos nesse capítulo vai um pouco pelo engano, pelo equívoco, pela mentira, pela manipulação, e acho que esse é o ponto que o Maquiavel entra. Então, é isso. Agora, a palavra está com vocês. Oi, boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Professor, boa tarde. Na sua explicação da filosofia política, em que há a distinção da ação e instituição, você diz que, e aí aparece em Maquiavel, que é o utilitarismo. Eu retomo a pergunta do Marx. Se o utilitarismo justifica o mal. Se eu entendi bem sua pergunta, o que eu teria a dizer é o seguinte: o utilitarismo parte da ideia de que você não tem mal nem bem puros. Você tem dosagens de mal e dosagens de bem. O utilitarismo quantifica. Talvez seja a única escola ética em que considera que a quantidade é mais importante que a qualidade. Então, e que em vez de pensar que existe de um lado algo que é totalmente certo, ou de outro lado totalmente oposto, faz gradações. Para fazer gradações, a quantificação é necessária. Então, eu não vou ter gradações só de qualidade. Eu preciso quantificar de alguma forma. E a gente quantifica tudo. Quantifica nota, por exemplo. Quantifica salário. Quantifica praticamente tudo para as coisas funcionarem. O que vai acontecer no utilitarismo? Ele vai dizer, não que está justificando o mal, está justificando o bem maior. O bem maior qual é? É salvar 4 pessoas versus uma, dependendo do acidente. Agora, nós podemos complicar isso. Uma questão que está em discussão agora é a questão, eu já vi em 2 lugares, pelo menos, essa discussão, é a questão dos carros sem motorista, tipo Google Driver.
Então, você não tem motorista, mas você tem então que informar, programar esse carro para o que ele vai fazer em caso de acidente. Suponha que de repente esse carro se vê numa situação em que ele tem várias pessoas na frente, uma vai ser atropelada. Elas se jogaram à frente. Ele é muito veloz, mas não necessariamente no processamento, mas não necessariamente ele pode parar a tempo. Então, ele vai fazer o quê? Vai matar um para não matar 4? Ou ele vai, digamos, se você tiver de um lado uns velhinhos e de outro lado umas crianças. Ele vai priorizar quem está cheio de futuro contra quem não tem futuro? Ou, se ele for capaz, como hoje está ficando cada vez mais provável, se é que já não existe, de identificar as pessoas e saber as histórias delas, ele vai salvar o velho que está descobrindo a cura do câncer e sacrificar a criança que, enfim, não tem ninguém que cuide dela? Então, veja como as questões ficam complexas e vejam como ficam horríveis, porque esse tipo de discussão a gente prefere não ter. De modo geral, a gente prefere não discutir isso. Porque quem de nós se sentiria à vontade discutindo quem é melhor morrer para que outro viva? Deve morrer a mulher ou o homem? O velho ou o jovem? O rico ou o pobre? O inteligente ou o burro? O criativo ou o repetitivo? Na hora que você começa a colocar essas discussões, você fica, num momento, você fica extremamente constrangido, porque você está assumindo um papel quase como se fosse de Deus, que você não é. E você, ao mesmo tempo, está assumindo que você vai matar, que alguém vai ser prejudicado por isso. Mas, talvez aí seja a coisa positiva do utilitarismo. Um dos nossos grandes problemas éticos é que a gente não discute previamente nunca nenhuma questão ética difícil. Então, ao não discutir previamente as questões, quando elas chegam, o meu mundo caiu. Não tenho a menor ideia do que fazer. Vou dar um exemplo que acontece muito na nossa sociedade. Um casal existe, um dos parceiros trai o outro, acaba se separando, fica com a outra pessoa e depois estabelece um casamento com os mesmos padrões, mesmos critérios de fidelidade, etc., que havia no primeiro casamento. Então, quer dizer, é como se aquilo tivesse sido um momento que você varre para baixo do tapete. Mas você não discute se isso poderia acontecer. Você não discute previamente. Pode acontecer da relação da gente não dar errado? Nesse caso, o que podemos fazer? São discussões que a gente não quer ter. Não é talvez o melhor dos exemplos, mas eu achei melhor esse exemplo do que o exemplo de quem deve morrer, entendeu? Que é um exemplo muito doloroso, mas que é um exemplo utilitário. Mas, para resumir, o utilitarismo não está justificando o mal. Ele está lidando sempre com mal maior, mal menor, ou melhor, com mal menor e bem maior. Sempre assim. Mas por isso mesmo ele é muito chocante para nós. Então, vamos só lá, pegando o gancho aí do que o professor explicou, então, já que nós temos essa dificuldade de discutir questões éticas que são importantes, isso ajuda, então, para nós não discutirmos tanto política quanto devesse, ou pelo menos ajudaria a sociedade, seja por isso um dos motivos também? Também, porque como nós, especialmente no Brasil, mas também cada vez mais nos outros países, temos uma visão da política como uma coisa meio suja, meio corrompida. Então nós preferimos evitar a discussão política ou evitar uma discussão profunda. Nós, diante dessa ideia de que a política é corrompida, nós somos muito suscetíveis a denúncias. Quando alguém é denunciado, nós demonizamos a pessoa. Essa demonização vai ser diferente conforme o país. No Brasil vai ter muito a ver com corrupção. Nos Estados Unidos vai ter muito a ver com adultério. Na França, adultério é quase irrelevante numa discussão política. Nos Estados Unidos é muito forte. O presidente traiu, então ele não merece ser reeleito, ele não tem palavra, todas essas coisas. Então, o que acontece com isso? Você fica vulnerável a questões que às vezes são muito secundárias na discussão geral. Por exemplo, se hoje, nos Estados Unidos, uma das questões cruciais é a questão de você ter um sistema de saúde pública que preste, que eles não têm, você tem um sistema de saúde privada caríssimo, que é uma coisa terrível, então, que efeito sobre isso terá o fato do presidente ser adúltero ou não ser? Nenhum. Existe até uma frase que diz, o que é um canadense? Um canadense é um norte-americano, né, da América do Norte, desarmado,
porque no Canadá não há essa liberdade de andar armado que tem nos Estados Unidos, com um bom sistema de saúde pública. Eles pegam duas diferenças agudas entre os dois países. Agora, por que não se discute mais a saúde pública nos Estados Unidos? Ou o morticínio causado pela liberação das armas, inclusive armas de forte poder letal, porque tem gente que compra bazuca, metralhadora. Não é uma arma leve, não é um revólver para ter em casa. O fato é que quando se deixam certas discussões off-limits, quando se diz esses assuntos nós não vamos discutir, nós temos um problema muito sério, porque depois nós não sabemos o que fazer com eles quando eles surgem. Nós ficamos muito limitados. Se nós, para dar um exemplo, Wilhelm Reich, pensador alemão, austríaco, na verdade, muito vinculado ao Freud no início, que deu muita importância ao elemento sexual na doença mental. Wilhelm Reich escreve um livro que é muito bom, chama-se A Psicologia de Massa do Fascismo. Ele sustenta nesse livro que as pessoas que aderiram ao Hitler, em 1933, que é quando ele publica a primeira edição dessa obra, aderiram porque desejavam ser reprimidas. Não foram enganadas no sentido de que mentiram para elas que ia aumentar o salário, que ia aquilo. Elas queriam ser reprimidas, queriam um chefe repressor. O equivalente seria dizer, hoje no Brasil, a escolha de Bolsonaro não foi porque se mentiu às pessoas, mas foi porque uma parte majoritária dos eleitores ou dos votantes, uma parte majoritária dos votantes quis mesmo uma autoridade dura, forte, implacável, talvez impiedosa, sobre elas, achando que governos democráticos ou governos mais dispostos ao diálogo, etc., não seriam eficientes para lidar com os problemas do Brasil. Então, seria o equivalente disso, seria isso hoje. Pois bem, o Reich, no começo da carreira dele, ele tem uma simpatia pelo comunismo, ele vai reescrevendo esse livro. Tem 3 edições. Na terceira edição da Psicologia de Massa do Fascismo, no capítulo 9, ele fala da União Soviética e diz que a União Soviética, na época do Stalin, parou de falar de socialismo ou comunismo em termos de valores. Falava em termos de êxito na produção econômica. Então, por conta disso, os soviéticos estavam convictos de que o país deles era mais rico do que qualquer país capitalista. De que o metrô deles, que por sinal é belíssimo, era melhor do que qualquer outro. De que os carros deles, que não eram tão bons, eram melhores. E aí diz o Reich, bastava então um deles conhecer a realidade de um país capitalista rival, que toda a convicção comunista deles cairia por terra. Por quê? Porque tinham mentido para ele. Se tivessem dito comunismo, socialismo, não estão no carro, no metrô, no que é material, mas estão num tipo de relação humana diferente, eles teriam mais entendimento do que isso é, mais respeito pelo que isso é, e não seriam tão frágeis nessa situação. Então é um pouco essa uma situação em que você tem um discurso mentiroso, e como esse discurso mentiroso acaba enfraquecendo. Tão logo você desmonta a mentira, ele fica fraco. Então, por isso que uma discussão séria da ética, como que os utilitaristas propõem, ou da política é importante, porque senão você não vai adiante. Outra coisa que eu acho que eu já comentei, é muito comum se criticar o comunismo real, realmente existente, que foi uma ditadura, a partir do liberalismo ideal, que não existe, ou criticar o liberalismo real com opressão, miséria, enfim, todo o horror que fizeram na África e nos povos selvagens, criticá-los em nome de um comunismo ideal, que também não existe. Então, se você vai fazer a crítica, você tem que fazer real com real, o ideal com ideal. Nós podemos discutir qual ideal é melhor, o socialista ou o liberal. Qual realidade é melhor, a comunista ou a liberal. Essa é uma discussão séria. Mas nós corremos o risco de fazer uma discussão que não seja séria. Quer dizer, o Meili não respeita as regras. Isso deixa claro desde o começo. Mas aí nós temos 2 pontos a colocar. Por um lado, eu posso partir das regras e dizer, Meili não respeitou as regras,
a moral estaria em ele respeitar as regras, respeitar a pessoa do diretor, respeitar a hierarquia. Por outro lado, ele teve êxito. Um êxito que jamais o Eugênio teria. Imagine o Eugênio tentando convencer o Ivan a sair do seu casulo. É batalha perdida. O diretor mesmo fez uma má escolha. Então, desse ponto de vista, a questão principal é: nós estamos nos pautando pela regra ou pelo resultado? Se nós quisermos só a regra, nós vamos certamente fracassar no resultado, nesse exemplo que a Priscila está dando. Agora, também, se a gente for só para o resultado, a gente pode, em certos casos, abusar da violação das regras. Aí podemos chegar aos fins justificam os meios. Uma saída seria dizer o seguinte: o resultado é fundamental, mas você tem que medi-lo em função dos custos, dos meios, das regras que você usou. Então, tem que haver uma certa compatibilidade. Então, uma pequena infração às regras, se ela produzir um resultado muito bom, é uma coisa. Uma infração às regras muito exagerada, mesmo que ela produza um resultado bom, pode não ser justificada. Por exemplo, uma infração às regras que implique matar uma pessoa, abusar de uma pessoa, estuprar uma pessoa, essa dificilmente você vai dizer que valeu a pena, mesmo que o resultado seja maravilhoso. Dificilmente. Então, para não dizer nunca. Então, teria que fazer um balanço disso. Mas a pergunta é muito boa. Bom, como que a gente poderia avaliar se os resultados só vêm depois? Então, como que a gente pode avaliar uma ação com base em resultados se quando eu agir eu não sei qual vai ser o resultado? Olha, Priscila, está cada vez melhor, viu? Tá bom mesmo. Esse é o risco. Mas é isso que torna o caráter ético da ação complexo. Você não sabe de antemão o que vai ser. Você não tem garantia. Se tivesse garantia, era muito fácil. Eu media de antemão e dizia, bom, vai dar certo, não vai dar certo. Nós sabemos que deu certo, por quê? Porque vimos o episódio. Nós podemos, porém, supor que um professor como o Eugênio não tem a menor chance. Nesse caso, eu diria que há uma possibilidade forte de que a aposta Merli na violação das regras é uma aposta melhor do que a aposta no Eugênio, que seria só regra, e nunca se sai da regra. Nesse caso, a gente poderia dizer, a chance do Merli dar certo é muitíssimo maior. Então não chega nem a ser uma aposta tão grande. Mas nós podemos pegar casos em que a aposta seja muito mais delicada. E podemos chegar a situações em que o resultado tenha sido fruto de um acaso. Seja para o bem, seja para o mal. E aí fica complicado você dizer que deu certo ou não. Por exemplo, o Merli hiper bem intencionado poderia ter causado um desastre. E aí, isso daí tornaria a regra correta? Tornaria a opção pela regra a única opção correta? Não, não tornaria. Que teria sido um evento fortuito que poderia ter causado isso. Por exemplo, se o Merli da primeira vez saísse com o Ivan, caísse uma telha na cabeça do Ivan. Não tem nada a ver com a ação do Merli. Mas, vamos dizer, terminaria mal. Claro, se poderia, mas nunca, jamais, o Eugênio levaria o menino para fora, né? Porque como o Eugênio seria um fracasso total, então o menino não sairia, portanto não morreria de uma telha na cabeça. Mas isso não resolveria o nosso problema a favor do Eugênio, a favor da regra. Não. Mas o interessante é justamente o número de questões que você começa a ter quando você discute eticamente. E é você pensar que a coisa mais errada numa discussão ética é você ter uma regra pronta. Por isso que os 10 mandamentos são muito pouco úteis. E, aliás, se vocês olharem a Bíblia, vocês verão que lá no chamado Velho Testamento, que é onde temos os 10 mandamentos, é onde Deus é mais cruel. Onde mata-se a rodo. Está lá, não matarás, e o tempo todo tem gente matando gente. E Deus mandando matar criança. Então, quer dizer, fica uma coisa esquisita, né? Ela está comentando aqui que, bom, todo professor vai se sentir um pouco Merli. Então, como que ficam as regras da escola como uma instituição, dado que todo mundo vai se sentir autorizado a agir de uma maneira própria, assim? Como que fica a escola como instituição? Bom, mas eu não concordo com você.
Nessa série mesmo, o único que se sente como Merli é o próprio Merli. Nenhum outro professor, pelo menos nenhum de início, toma as liberdades que ele toma. Muito ao contrário. E eu não estou nem lembrando se algum deles depois toma. O máximo que você tem, talvez, seja a professora transgênero, que ela também é uma pessoa infratora das regras, mas que não é... Mas ela é assim. O ser dela já é uma infração às regras. Não é uma decisão. E a Silvana não chega exatamente a ser uma infratora das regras, se pauta muito pelas regras. Silvana, o que ela tem é muito mais assim, uma juventude, uma jovialidade, etc. Mas a gente poderia imaginar perfeitamente a Silvana fazendo um manual de comportamento do professor legal, sabe? E não dá para imaginar o Merli fazendo isso. Então não acho que todo professor se sentiria na posição de quebrar as regras. Que quebrar as regras, mesmo que no caso do Merli acabe sendo algo que, ao fim e ao cabo, soa positivo, ele é um personagem simpático, carismático, é o nome da série, tudo mais. A série não chama Eugênio, né? É muito engraçado a série chamar-se Eugênio e o personagem principal fosse o Merli. Mas, mesmo assim, há um risco que ele corre o tempo todo. Durante todo um período, há o risco dele ser demitido. Então não acho que seja tão fácil assim. E sem contar o fato também de que a maior parte das pessoas se sente mais confortável quando está seguindo as regras. Sabe o que tem que fazer. Sabe? Então nessa situação não tem que dar a cara a bater. Na verdade, o ponto interessante é que o Merli está dando a cara a bater o tempo todo. Quando diz só faço o que eu quero, se eu quiser soltar um pum na sala de aula, eu solto. Quando ele diz, eu quero que vocês peguem o temário e limpem o traseiro com ele, quando ele diz essas coisas todas, ele está correndo riscos. E é claro que a gente não vai concordar 100%. A gente pode gostar, pode achar legal. É ótimo que ele diga, eu vou dar o temário inteiro a vocês, mas não vou dar na ordem que está aí. Mas vou dar tudo. Vocês vão ter toda a matéria. Vocês veem, também não é uma coisa tão radical. Ele não chegou lá para dizer, joguem fora tudo e não vou dar nada do que vocês deveriam aprender. Boa tarde a todos. Na realidade, várias coisas que eu vim anotando aqui, mas em relação ao comentário da Priscila e as suas respostas, será que talvez não seja esse excesso de normas e esse excesso de vamos seguir as normas que tenha deixado a escola tão desinteressante para os alunos? Porque uma coisa, eu estou com um livro na cabeça que eu tenho lido, não sei se você já ouviu falar, que é A Pátria Educadora em Colapso. Ouvi, conheço. E uma parte que ficou muito forte para mim é que, bem no início, assim, no fim da introdução, tem 3 tópicos. O jovem que tá aprendendo ali, ele tem que fazer sentido para ele o que ele está aprendendo. A forma como é ensinada tem que combater a desigualdade e a gente tem que tornar a escola interessante novamente. Porque para uma criança é interessante, por que para o aluno deixa de ser interessante? Então, uma coisa que eu tenho pensado será que esse excesso de normas, e normas tão rígidas, e que já foram feitas há algum tempo, será que isso não contribui também para que a educação esteja se tornando desinteressante dentro das escolas? Será que se cada professor não fosse um pouquinho mais Merli, se, como ela falasse, todo professor não se sentisse um pouco mais à vontade para ser mais Merli, para ser mais maquiavélico, isso não tornaria a escola mais interessante? Se isso não chamaria de novo o jovem para a educação? Bom, eu concordo inteiramente com esse livro, com o que você diz a respeito desse livro. Na verdade, essa é uma das minhas grandes preocupações, que é o seguinte: você tem que colocar todos os alunos na escola, é muita gente, está praticamente conseguido no fundamental, está perto no ensino médio e na pré-escola, está longe na creche. Você tem que melhorar a qualidade do ensino, que é uma coisa que melhorou, desde que nós temos indicadores, como o IDEB, mas melhorou menos do que precisa, não chegou a melhorar tudo. Agora, o terceiro ponto, para o qual quase nunca vejo as pessoas prestando atenção, tem que mudar inteiramente a natureza disso. Sabe, trocar a roda do carro a 120 por hora, ele andando,
Mas e não é trocar uma vez e aí vai estar ótimo. Você tem que trocar o tempo todo. E aí o que me chama muito a atenção é essa coisa das crianças pequenas, absolutamente encantadas, chegam em casa, contam para a mãe, para o pai, assim, o que elas aprenderam, as coisas novas, estão aprendendo a ler, a escrever, recitam, escrevem, ninguém precisa mandar fazer isso, elas fazem isso espontaneamente, estão contentes com o conhecimento e, de repente, isso acaba, isso acaba. E por que isso acaba? Para mim é uma dificuldade de entender por que acaba, sabe, não tem uma resposta pronta. Porque, claro, a gente pode dizer, bom, os professores, muitos professores não são bem formados, mas os professores das crianças pequenas nem sempre são os professores mais geniais que existem. E, no entanto, as crianças estão dispostas, estão disponíveis. As normas, as regras, certamente elas contribuem negativamente, claro, né, para esse efeito. Porque você tirar o aluno do ambiente é uma coisa que tem tantas coisas que são simples e você nota que surtem efeito. Por exemplo, você mudar o ambiente da classe, mudar a relação. Antônio Góes, que é um dos melhores jornalistas brasileiros de educação, ontem ele publicou no Globo que uma pesquisa relata que quando a relação do professor com o aluno é melhor, o aluno aprende mais. Eu olhei 2 vezes a manchete. Aí entrei no texto e ele falou, parece óbvio e é óbvio. Eu falei, ainda bem, né? É óbvio. Mas foi feita uma pesquisa. Aí eu mandei uma mensagem para o Antônio. Falei, Antônio, gosto muito desse resultado, você sabe que eu admiro você, mas me choca um pouco esse negócio de acharem que tem que fazer uma pesquisa com números, quantitativa, com tais e quais protocolos, para dizer o que qualquer pessoa que pense saberia. Quer dizer, é como se desvalorizasse o pensamento. E eu vejo nisso uma coisa muito paradoxal nessa pesquisa. Como ela atribui a um levantamento quantitativo algo que qualquer pessoa inteligente sabe, ela desvaloriza a inteligência. Ela diz, você não precisa ser inteligente, você não precisa pensar, você precisa fazer uma pesquisa numérica. Não é uma pesquisa numérica para dizer alguma coisa mais inovadora, tipo, a aula começar às 7, às 8 ou às 9 da manhã. E aí eu não saberia dizer qual a resposta. É uma pesquisa para dizer o óbvio. E aí, mas pegando justamente esse caso, eu lembro de uma época em que um ano em que eu estava muito quente, não tinha ar-condicionado na faculdade que eu lecionava, então era muito comum eu pegar meus alunos e levar para ter aula no prédio ao lado, prédio da História e Geografia, da USP, que tinha uns assentos lá de cimento. E é incrível como essa simples mudança de espaço soltava, sabe? Você estava mudando, saindo do lugar trivial, então já davam esse efeito peripatético do qual o Méli fala, né? Ou então, outras coisas que você pode fazer, são muitas coisas. Eu lembro quando uma amiga minha abriu, isso faz o quê? Uns 10 anos, talvez, ela dava aula em Arujá, ela abriu um blog em Arujá, era um blog muito legal na sala de aula, ela e os alunos, eles municiavam um blog. Então você tem muitas coisas que também não podem ser pensadas simplesmente de uma forma mecânica, não se trata de a gente colocar no manual, abra um blog, para o blog é assim o assado. Vou dar um exemplo. Tem um livro que é a Fundação Lehman, que é uma fundação séria, publica e chama Aula Nota 10 ou Professor Nota 10, uma coisa assim. O livro foi muito vendido, muito distribuído, acho até que é distribuído gratuitamente, se vocês quiserem. Mas o livro começava dizendo, você tem que ter a meta da sua aula, definir a meta de cada aula. Eu achei tão chato o livro, que eu nem consegui ler muito, sabe? Eu desisti do livro. Falei, bom, sabe, sim, tudo bem, você tem que ter uma meta, agora, sabe, depende muito das coisas. Eu lembro no ginásio seria o Fundamental 2, como nós gostávamos de conversar com os professores sobre o que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Então, sabe, acontecia uma situação, a gente perguntava a professores, não só de história, que ela era muito ruim, uma professora de português, tinha uma professora de latim que era extraordinária, e ela falava um pouco, ela tomava um cuidado extraordinário em não doutrinar ninguém, extraordinário, mas e logo ela falava, não, a gente já falou 5 minutos, 10 minutos, vamos para a matéria, etc. e tal. Mas quer dizer, você nota que existe um interesse por coisas adicionais. O que é um dos segredos do Méli? É que você tem a impressão
de que nenhuma aula foi preparada. Uma leve impressão, não total. Não é total porque ele coloca data de nascimento e morte de todo filósofo. Isso não pode saber de cor, dificilmente ele saberia isso de cor. Mas a cada aula você tem em alguns casos é típico, suicídio, Camus. Quer dizer, em outros casos, Maquiavel entrou aí, não foi depois de um episódio maquiavélico, não foi. Então, mas vai juntar com todas as coisas. Mas de que maneiras a gente pode fazer isso mexer? Eu, quando estava no MEC, contratei uma assessora para lidar com a criatividade e inovação na educação. Não inovação no sentido de equipamentos, mas criatividade. E aí foi criado, já depois que eu saí, porque demorou, eu fiquei pouco tempo no MEC, foi criado um site, Criatividade, MEC.gov.br, com 100 a 200 escolas que têm esse tipo de prática, inclusive públicas, não só privadas. E você tem muitas escolas, né? Que de 100 a 200 é pouco, é 1/1000, mas das escolas de nível básico. Mas inclui públicas, elas têm resultados bons, você vê as experiências, você pode aprender com elas. Este governo fechou essa página, mas nessa altura, felizmente, o pessoal já tinha feito um espelho. Não sei qual o endereço, mas se alguém procurar Criatividade MEC, provavelmente vai achar. Então, mas tudo isso daí é por onde a gente tem que explorar, Jéssica. É por onde tem que ir, porque de outro jeito não dá. Senão vai ser o quê? Você veja, por exemplo, a Universidade de Monstros, não sei se alguém viu. Então, você entra na biblioteca, bibliotecário o quê? É um polvo gigante que pega os leitores que estão lendo, estão fazendo barulho, agarra-os e joga-os numa piscina. Claro, cai numa piscina num dia de calor, legal, é divertido, que é um polvo, mas não podemos dizer exatamente que é uma propaganda de uma biblioteca, essa cena. Ou vocês pegam por uma novela. Novela vai dizer, muito provavelmente, se alguém falar, vou para a escola agora, vou ter aula, as pessoas não vão dizer, legal, você vai aprender coisa boa, né? É assim que você vai construir seu futuro. Mas você vai ter isso, filho, você está indo no caminho bom. E você vai querer fugir do pai que te disse isso. Então, ao passo que se disser, vou numa balada, vou para a praia, vou paquerar, vou viajar, você vai ter todos os sinais positivos. Quando eu estava no MEC também, eu estive na Fundação Roberto Marinho e falei com a diretoria da Fundação. Falei, gostaria de conversar com o pessoal que lida com novela, gostaria de conversar com eles porque tem que mudar isso. Vocês não têm que fazer novelas que alardeiem propaganda da escola, mas vocês têm que parar com essa coisa de que o conhecimento, a escola são coisas ruins, são coisas chatas. Então, são muitos pontos em que está tudo isso em cena. Muitos pontos. Então, professor, uma coisa que, baseado no que o senhor estava falando e fazendo um paralelo com Merli, uma coisa que nós percebemos, né, nessa cultura de pô, que saco, vai para a escola, e você tem ali o aluno pequeno aprendendo e feliz, até porque a curiosidade ela é nata do ser humano. Então, em que ponto que se perde isso aí nessa cultura? Mas tem um outro fator também que parece ser interessante, que a gente não percebe, pelo menos no Merli, durante todo o seriado, um choque de geração. Pelo contrário, até, veja, desse episódio que o Gerard ele vai lá, inclusive, buscar uma orientação com o próprio Merli, que acaba fazendo esse papel. Isso. Então, essa relação, e que você, ao passo que você tem já esse problema com Eugenie, já existe, você percebe esse confronto de geração, em que ele se prostra de uma maneira, né, mais velho, enfim, ele sabe das coisas e os alunos não sabem de nada. Então, quando se fala em construir uma escola melhor na formação dos professores, mas também, eu que passo agora por esse processo de formação de licenciatura, são valores que nós não somos tocados e que isso vai passando até mesmo na própria universidade e, de uma certa forma, existe uma vontade de, não é nem inovar, mas talvez deixar uma forma um pouco mais fluida essa relação de mediação do próprio conhecimento do saber com os alunos,
E, no entanto, como que a gente vai chegar para os professores, para essa turma de novos professores, e falar assim, então, vamos falar de choque de geração. Será que o que você está fazendo, você não está estimulando isso? Então, assim, é nítido, uma boa vontade muito grande, mas e na prática, será que isso está acontecendo? Será que a originalidade está de fato acontecendo? A criatividade está acontecendo ou está sendo, de novo, mais do mesmo, com um outro discurso, com uma outra roupagem? Às vezes eu tenho essa percepção, esse sentimento, porque durante a trajetória escolar dos meus colegas, as minhas, enfim, eu sei que isso não seria uma base de pesquisa, né, porque é subjetivo, mas já que nós podemos levar em consideração aquilo que é óbvio, a gente continua vendo o mais do mesmo, só que dessa vez eu estou desse lado, como um futuro professor. Então, é um comentário crítico, uma pergunta, ou talvez uma observação sobre essa vontade política de vamos melhorar a escola, mas o que de fato nós estamos fazendo. Não que não tenha melhorado, melhorou, a gente tem aí os indicadores mostrando tudo isso, investimento e tal, enfim, né, que bem, até então, né, que agora não vai ter mais, né, pelo contrário. Mas eu digo nas relações humanas, que é o que de fato acabam valendo a pena, não é? Afinal, o que nós vamos deixar para as pessoas? Qual é o nosso legado, não só como professor, né? Até porque eu acho que essa é a pergunta geral do seriado, o que é deixado? Então, assim, para mim fica como uma indigestão, vou colocar assim dessa forma. Vamos tentar percorrer um pouco algumas questões do que faz um bom professor, ou uma boa aula. Primeiro de tudo, houve uma mudança muito grande no material escolar. Fui eu que instalei a comissão para examinar, para fazer a Base Nacional Curricular, que acabou sendo promulgada 3 ministros depois. Mas eu que instalei e fiquei muito interessado pela base de História, e na ocasião eu lembro que pedi que me passassem os livros escolares que o FNDE distribui, das dezenas de milhões, mas distribuídos em matéria de História. Eu fiquei muito bem surpreendido. Achei livros muito bons. Eles tinham 2 grandes qualidades. Primeira, eles não faziam a história mais só, vamos dizer, história do Brasil, de um lado, de outro lado, história do mundo, começando na Mesopotâmia, e Egito, indo para a Europa e só entrando Ásia, etc., à medida que a Europa entrasse em contato. Eles faziam uma história do mundo paralela de todas as épocas. Então, você estudava ao mesmo tempo, sei lá, eventos de 2000 a.C. na América, na África, na Ásia e na Mesopotâmia e na Europa. E depois, quando chegasse o ano 1000, ano 0, mesma coisa. Isso eu achei um avanço gigantesco, porque tirava esse eurocentrismo, esse etnocentrismo. Segundo ponto, não eram mais histórias de reis. Já apareciam os reis. Você sabia Ramsés II, etc. e tal. Mas você tinha a vida dos felás, dos trabalhadores lá do Egito, como funcionava o Egito, as cheias do rio Nilo. O Heródoto diz que o Egito era uma dádiva do Nilo, né? Porque a cheia do Nilo, ela enchia de elementos nutrientes a região à beira dele, o que a represa de Assuã, na década de 1960, eliminou. E muita gente critica por causa disso. Bom, então, você tem um material escolar melhor hoje. Eu acho que esse é um ponto e tem que melhorar ainda mais. Caso do professor. O professor tem alguns elementos que são complicados, são difíceis de você dizer. Primeiro, você tem que formar bem o professor. O professor tem que conhecer bem a matéria. Isso não quer dizer você vedar ao aluno o conhecimento da matéria. Tipo, tem livro do professor, livro do aluno. O livro do professor é muito mais detalhado que o livro do aluno. Eu não gosto muito disso. Porque aí não é que o professor sabe mais, o aluno sabe menos. Eu acho que o mais correto é o seguinte, que os dois saibam o máximo possível. Que o professor goste da matéria o suficiente para ele conhecer mais do que um pirralho. Mas não impedindo o acesso da criança ou do adolescente ao conhecimento. Até porque isso hoje é praticamente impossível. Então, primeiro, você tem que ter uma formação que passa pela qualificação do professor e o professor gostar da matéria. O que nem sempre acontece também. Eu lembro de um dado que um secretário de educação me passou, que era o seguinte: você tem um certo número de professores que existe um nome técnico para isso que me foge, mas em certo momento eles alegam
que não podem mais conviver com alunos que estão traumatizados pelos alunos. E nessa situação eles são deslocados para funções burocráticas. Ora, ele me contou que há um estado, não tenho certeza de qual, por isso não vou dizer, em que 25% dos professores estariam afastados da sala de aula. Isso aí não tem como funcionar. E outra coisa, dele ter recebido na secretaria dele, alguém que acabava de ser concursado, tomou posse e já entregou o documento pelo qual ele não podia dar aula, porque ele não aguentaria contato com os alunos. Quer dizer, como você presta o concurso, uma coisa é como eu prestar concurso para ser motorista e depois entregar uma prova de que eu sou daltônico, sabe? Sei lá o que ou de que sou cego. Então, tem 1000 empregos, mas não esse, entende? Então, há um certo problema aí que é complicado. Há uma outra questão, que é essa questão, mas quer dizer, nós deveríamos lutar para que todas as matérias tenham professores bons e motivados. Isso é muito importante até para o aluno escolher a carreira dele. Se você não teve bom professor numa matéria, a chance de você escolher essa matéria despenca. E se ela for a sua vocação? Se você escolheu química porque teve um excelente professor de química, mas sua vocação é história, onde você teve maus professores, ou vice-versa, não interessa. Então nós precisaríamos ter bons professores em todas as matérias, o que não é impossível. É o seguinte, você tem professores que são carismáticos. O Merli não é apenas um bom professor, ele é carismático. E esse traço você não aprende na faculdade. Esse traço não sei nem sequer se você aprende. O professor nota 10 não é carismático. Ele é um bom professor. É um professor que sabe dar aula direito, etc. e tal. Mas carisma é outra coisa. Então, aí caberia a pergunta, então para que Merli? Para que nós vamos ter uma série se isso não é reprodutível? Talvez porque mesmo não sendo algo que você possa produzir, gerar, talvez, mesmo sendo impossível você dar um diploma de carisma, mas quando a gente tem um curso como professor como Merli, isso nos liberta. O que é bom é que isso solta os nossos demônios, solta um pouco nossas máscaras, nossas amarras. Você começa a ver, então tal coisa é possível. Não tem que estar preso a tal qual coisa. Não é porque não existe sala de receber os alunos que não vou receber os alunos. Não é porque não existe previsão na escola de atendimento individualizado que não vai haver atendimento individualizado. Não é porque ninguém me disse que eu posso falar da vida pessoal que eu vou calar a vida pessoal. Sabe? Quer dizer, os aluno, quando vê um professor em quem ele tem confiança, ele quer perguntar muita coisa. Assim como nós queríamos, na minha geração, que os professores falassem do que estava acontecendo no mundo, também os alunos gostam de saber dos professores o que eles acham de tal ou qual coisa da vida deles. Às vezes até de um conflito que eles têm em família. Como você lida com isso? São questões que tem que saber. Por exemplo, mais adiante, nós vamos ter o conflito do João, acho que nem está na nossa emenda. O João Capdevila vai entrar em conflito com os pais, por causa de sexo, basicamente. E os pais vão entrar em conflito com o Merli. Então, o que nós temos aí? Nós temos uma situação real de um adolescente que está crescendo, que não está mais aguentando a tutela do pai autoritário e que está querendo transar, está querendo ter a vida dele, uma vida mais autônoma, e o pai acha que a culpa é do professor, que foi o professor que andou botando essas coisas na vida dele. Isso tudo soa muito real, ainda mais hoje em dia, com gente denunciando o que professores estariam fazendo contra alunos, etc. e tal. Então, eu acho que o mínimo que o Merli nos proporciona é mostrar que uma outra forma de ensinar é possível. Outras formas de ensinar são possíveis. E aí, chegando justamente nesse ponto, que é o quase não ensinável. Quer dizer, não dá para você sair daí e dizer, bom, vamos agora ter uma escola em que a técnica é Merli. Não dá. Não vamos fazer isso. Então, quer dizer, no limite, você pode ter várias pessoas que se juntam, que acreditam em certas coisas e decidem, vamos fazer uma escola muito alternativa. Podemos ter isso. Ou vamos usar o espaço da escola pública e vamos mudar uma série de regras. A gestão democrática da escola, que está prevista no Plano Nacional de Educação, vai nessa direção. Gestão democrática não é só eleger o diretor. Sabe? É pena que a gestão democrática
é um assunto que não cabia ao governo federal regulamentar, porque teria sido um assunto que eu teria gostado de lidar. E, sobretudo, para dizer que eu tinha planejado, gestão democrática consiste, em primeiro de tudo, em garantir aos alunos o aprendizado. E, segundo, em garantir a transmissão dos direitos humanos. Sabe? E não colocaria em primeiro ou segundo lugar eleição de diretor, eleição de conselho, porque aí você faz o meio virar o fim. Quer dizer, eleição de diretor, conselho de classe, como funciona a presença do papel do aluno, tudo isso eu tenho ideias a respeito. Por exemplo, eu acho que os pais de alunos devem estar representados, os alunos do ensino médio ou os alunos devem estar representados, pelo menos os do ensino médio ou do final do Fundamental 2, mas sabe, a questão do Fundamental vai passar transmitir os direitos humanos, a escola está ensinando, melhor dizendo, os alunos estão aprendendo, são as grandes questões. Eu acho que isso tudo, a gente tem um instrumento grande que é esse, dessa escola, né? Que é dessa série. É pena que seja pouca coisa. Eu comecei a ver Rita. Alguém viu Rita? É outra série da Netflix. Mas eu apenas comecei, ainda não tive uma posição. O Merli me pareceu mais forte, pelo pouco que eu vi. Mas é uma professora, no caso é uma mulher, na Dinamarca, que também não é uma pessoa, entre aspas, normal, sabe? Isso é o negócio legal da coisa. A presença da professora transgênero, por exemplo, que mostra então que a escola tem de tudo, que a escola tem a questão da homossexualidade na escola, e o fato muito interessante de que o menino que não tem problema nenhum com ele próprio ser homossexual, o Oliver, é extremamente católico. Quer dizer, quase uma contradição, que ele aponta. Como que você quer estar numa igreja que não quer você? Quer dizer, que é uma tremenda pergunta, né? E aí ele entra nesse conflito, mas não é um conflito que tem que resolver. Eu deixo de ser homossexual, eu deixo de ser católico. Não é um conflito assim.